Olá, queridos alunos, tudo bom? Estamos de volta com a disciplina Fundamentos da Educação Infantil. As creches e pré-escolas são estabelecimentos educacionais públicos ou privados que educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade. Nesses estabelecimentos são desenvolvidas ações de educar e cuidar. Sabemos que as creches e pré-escolas, elas são estabelecimentos que são colocadas crianças para estudar de 0 a 5 anos, onde os pais saem para trabalhar e deixam seus filhos. Coloca o referencial curricular nacional para a educação infantil, ela nos diz que educar é amar. Se educar é amar, é justamente isso que proporciona dentro da escola as situações de cuidados, de brincadeiras e aprendizagens orientadas de forma integrada e que possam contribuir para o desenvolvimento das capacidades infantis de relação interpessoal e de ser e de estar com os outros em uma atitude básica de aceitação, respeito e confiança e o acesso pelas crianças aos conhecimentos mais amplos da realidade social e cultural. Quando o referencial curricular coloca situações onde diz que brincar proporciona aprendizagem, é justamente para que haja esse desenvolvimento e capacidade das crianças, né, no desenvolver interpessoal da criança, né, do desenvolver de suas atitudes, de suas aceitações, né, do respeito, a confiança. A criança, ela precisa ser respeitada, ela precisa ter confiança, né, e ela, principalmente, ela ter acesso ao conhecimento, né, um conhecimento mais amplo, mais eficaz. Educar também proporciona movimentos de aprendizagem para que a criança possa se desenvolver através das brincadeiras e através das brincadeiras desenvolve suas potencialidades e suas capacidades. O educar também para a vida e para o exercício da cidadania também. O educar que leva tudo isso, né? Ao exercício da cidadania, aos primeiros momentos de vida, a valorização, né, o cuidado, a desenvolver a capacidade da criança. E dentro desse cuidado é que tem que ter como limpar as crianças, como cuidar das crianças, como cuidar da alimentação das crianças, né? Não somente na escola, nas instituições, nas creches, mas também em casa. Né? A família, ela precisa ter esse cuidado da limpeza, da alimentação. Né? O educar proporciona momentos de aprendizagem e é através desse momento de aprendizagem que é desenvolvido através das brincadeiras. E as brincadeiras, elas proporcionam potencialidades e capacidades na criança. Então, o educar é para a vida e para o exercício da cidadania. Por isso que o educar e o amar é importante na vida da criança. A criança, ela é um ser que precisa ser educado e que também precisa ser amado. A criança que é amada, ela tem mais possibilidades de aprender e se desenvolver intelectualmente e socialmente. O cuidar auxilia a criança em seus primeiros momentos de vida, né? É quando os pais, né, a família, ela cuida da criança, ela precisa desse cuidado, dessa valorização, dessa ajuda para que ela se desenvolva as suas capacidades, né? Quando o pai, ele cuida, ele limpa, ele alimenta a criança, a escola também tem esse papel, a creche também tem esse papel de educar, de limpar, de cuidar, de mostrar à criança que isso tudo tem que haver na vida dele.
Esse cuidado precisa ser considerado, né? Principalmente porque as crianças, elas necessitam de tudo isso, né? Do amor, do cuidado, da limpeza, da alimentação, e a criança, ela precisa ser observada, ela precisa ser ouvida, ela precisa ser respeitada, porque a criança, ela dá pista daquilo que ela precisa, né? Da qualidade de vida que ela precisa ser, da qualidade de vida que ela precisa, da qualidade de vida que ela deve ter, né? A criança, ela precisa principalmente ser cuidada, né? Ter o cuidado com a saúde da criança é fundamental. E através desse cuidado do amor, da limpeza, da saúde, faz com que a criança atinja os objetivos, né? Esse cuidado que os pais, que a escola tem com a preservação da vida, leva ao desenvolvimento e às capacidades humanas. Então, isso é necessário. Por quê? Porque através desse cuidado que as atitudes e procedimentos estejam baseados em conhecimentos específicos sobre o desenvolvimento biológico, emocional e intelectual das crianças. Tudo isso leva em conta as diferentes realidades sociais e culturais da criança, né? Porque todas as crianças não são iguais, elas têm realidades diferentes, elas têm culturas diferentes, né? Então, o Brasil coloca que toda criança tem uma realidade diferente, cultural e social. Por isso que ela tem que ser observada, cuidada, né, dentro dos espaços, dentro das instituições escolares e dentro da família. Desta forma, o cuidar e educar caminham juntos, não se excluem, mas se complementam, né? Educar e cuidar precisam estar juntos, porque isso complementam a vida da criança. É necessário que a criança ela seja cuidada e educada ao mesmo tempo, para que ela tenha uma infância perfeita. É necessário que a criança ela tenha um cuidado e uma educação perfeita. Atualmente, a proposta pedagógica que orienta o trabalho na educação infantil tem como princípio a criança como ser histórico e sujeito de direitos, porque a criança ela tem seus direitos e deveres, né? A proposta da educação infantil é justamente isso, é ter esse contato da história da criança. A criança é um sujeito que ela tem direito, mas também que ela tem deveres, né? Ela tem que crescer sabendo que ela tem seus direitos, mas que ela também tem deveres a ser cumpridos. A proposta dentro das instituições da educação infantil, ela garante e cumpre plenamente sua função sociopolítica e pedagógica. As instituições, elas precisam realmente, a proposta pedagógica, ela garante o direito das crianças, né? Esse direito sociopolítico e pedagógico é garantido dentro das instituições na proposta pedagógica da criança, justamente para que ela aprenda e desenvolva o seu conhecimento. Dentro das diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, oferece condições de recursos para que as crianças usufruam dos seus direitos civis, humanos e sociais, né? O outro ponto é assumir a responsabilidade de compartilhar e complementar a educação e cuidado das crianças com as famílias. Ou seja, quando a família ela está juntamente com a escola, né? Juntamente assumindo essa responsabilidade, esse compartilhamento de educar e cuidar da criança, há uma nova possibilidade, né? Há um rendimento maior na vida da criança. O outro ponto é possibilitando tanto a convivência entre as crianças e entre adultos e crianças,
quanto à ampliação de saberes e conhecimento de diferentes naturezas. Quando a criança ela passa a conviver com adultos, ela passa a conviver com outras crianças, logicamente, o seu conhecimento ele é ampliado, ele passa a ser diferenciado, não é? Porque começa a conviver com diferentes formas, com diferentes pessoas. O outro ponto que as diretrizes curriculares promovem é a igualdade de oportunidades educacionais entre as crianças de diferentes classes sociais no que se refere ao acesso a bens culturais, né? E as possibilidades de convivência da infância. Quando coloca igualdade de oportunidades para todos, é isso que deveria ter, né? Esse acesso às possibilidades de oportunidades, de educação, de saúde, né? Onde, às vezes, a sociedade, a gente encontra ainda essa diferença, né, de oportunidades. Infelizmente, a gente tem essa diferença de oportunidades, onde a diretriz coloca que a criança ela tem que ter direitos e oportunidades iguais, né? Então, isso é para ser promovido realmente, essa igualdade para todos, para todas as crianças, a convivência, né, de igualdade para todos, oportunidades educacionais para todos, de saúde para todos. O outro ponto, construindo novas formas de sociabilidade e de subjetividade, promovidas com a ludicidade, a democracia, a sustentabilidade do planeta e com rompimento de relações de dominação etária, socioeconômica, étnico-racial, de gênero, regional, linguística e religiosa. Quando se coloca novas formas de socialização, está se dizendo que quando se promove a ludicidade, a democracia e a sustentabilidade na vida da criança, né, ao meio onde ele vive, não importa a raça, a cor, a cultura, né, o gênero, mas sim promover com ludicidade, com criatividade, a democracia, a dominação, né, o aprender a sociabilidade dentro da criança, não importando o ser socioeconômico, mas sim o todo da criança. Desta forma, construir uma proposta pedagógica para a educação infantil, ela precisa ser levada em conta o desenvolvimento, o contexto e a cultura no qual a criança está inserida. Então, essa proposta ela é voltada justamente para o contexto cultural da criança, para o meio social da criança. Não pode fugir da realidade da criança. É necessário que a proposta pedagógica ela seja voltada para a realidade daquela criança. Porque se colocar algo que não tem nada a ver com a vida dele, ele não vai ter interesse em aprender. Então, precisa-se fazer uma proposta voltada para a necessidade da criança, para o desenvolvimento da criança, dentro do seu contexto social e cultural, onde a qual está inserida. E aí vem os objetivos gerais do referencial curricular para a educação infantil, onde menciona a definição dos objetivos, quais são? Desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma cada vez mais independente, com confiança em suas capacidades e percepção de suas limitações. Quando eu desenvolvo uma imagem positiva de mim mesmo, eu consigo, de forma independente, ser capaz de transformar a minha vida, né? Sou capaz de perceber as limitações. E é isso que o referencial coloca, que tem que se desenvolver na criança esse potencial dela perceber em si próprio, né, uma imagem positiva do que ela é capaz de fazer, desenvolver na criança a confiança em si, da sua capacidade, né, da sua percepção e limitação. Então, isso, o professor ele tem que estar atento para desenvolver
essa imagem positiva na criança, né? Fazendo com que ele descubra essa força positiva, essa capacidade, essa confiança que ele tem em si próprio, as suas limitações. O outro ponto é descobrir e conhecer progressivamente seu próprio corpo, suas potencialidades, seus limites, desenvolvendo e valorizando hábitos de cuidado com a própria saúde e bem-estar. Quando a criança ela é capaz de conhecer o seu próprio corpo, ele é capaz de conhecer suas potencialidades, não é? Então, isso precisa ser desenvolvido na criança, onde a criança ela aprenda a valorizar os seus hábitos, né? A sua própria saúde, quando a criança ela tem o hábito de comer bem, quando ela tem um hábito de valorizar as coisas ao seu redor, ela consegue ser uma criança bem educada, ela consegue ter uma saúde boa, né? Ela consegue conhecer o seu próprio corpo. Então, isso é um papel fundamental que tem que fazer com que a criança ela consiga descobrir em si, ela precisa conhecer o seu próprio corpo, as suas próprias potencialidades. O outro ponto importante é estabelecer os vínculos afetivos, que é muito importante quando a criança ela tem vínculos afetivos com outras pessoas, né? Quando há essa troca de conhecimento entre adultos e entre crianças. Isso faz com que fortaleça a sua autoestima, né? Quando a criança ela convive com outras, quando a criança ela tem uma troca de conhecimento entre crianças e adultos, ela consegue ampliar a sua autoestima, ela consegue desenvolver as suas potencialidades e ter uma comunicação, uma interação social mais rápida. O outro ponto é estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais, aprendendo aos poucos a articular seus interesses e pontos de vista com os demais, respeitando a diversidade e desenvolvendo atitudes de ajuda e colaboração. Quando a criança ela consegue desenvolver as relações sociais, né? Ela vai aprendendo e vai articulando os seus próprios interesses, o que é bom, o que é ruim para ela. Isso, ela vai aprender a respeitar a diversidade, né? Ela vai aprender a desenvolver as suas atitudes e aprendendo a respeitar e desenvolver suas atitudes, ao mesmo tempo ela ajuda e colabora. Então isso é fundamental. Fazer com que as crianças, aos poucos, elas consigam articular os seus próprios interesses, elas aprendam a articular o seu ponto de vista, né? Ela aprenda a respeitar o outro, né? Principalmente a respeitar a outra criança. Outro ponto importante é observar e explorar o ambiente com atitude e curiosidade, percebendo-se que cada vez mais como integrante, dependente e agente transformador do meio ambiente e valorizando atitudes que contribuam para a sua conservação. O ambiente, isso é importante. Quando a criança ela consegue, no meio ambiente onde ela se encontra, ela tenha curiosidade, ela perceba o que está ao seu redor, né? Ela consiga se integrar, ela consiga transformar aquele meio ambiente e, logicamente, ela aprenda a valorizar. Ela aprendendo a transformar o ambiente, ela aprendendo a valorizar, ela está contribuindo para a conservação daquele ambiente onde ela está. A sala de aula, por exemplo, tem que fazer com que a criança ela observe a sua sala de aula, observe o que está ali dentro e que com essa observação ela possa valorizar, né? Ela valorizando, ela está desenvolvendo as suas atitudes, as suas ações e fazendo isso, ela está conservando o meio onde ela fica, né? O meio onde ela estuda, o meio
onde ela habita. Outro ponto importante é brincar. Brincar é onde a criança ela consegue expressar suas emoções, os seus sentimentos, os seus pensamentos, né? Desejos. E através da brincadeira que a criança bota tudo aquilo, todos os seus sentimentos, né? De tristeza, de alegria, de alegrias e sentimentos. Né? Então a brincadeira ela é fundamental na vida da criança, porque ali ela vai expressar o que ela deseja e o que ela quer. Outro ponto é a utilização das linguagens, das diferentes linguagens. Quais são essas linguagens? Né? A linguagem corporal, a linguagem musical, a linguagem plástica, oral e escrita. É justamente com essas linguagens, diferentes linguagens, intenções de linguagens e situações, que a criança ela consegue se comunicar, né? Ela consegue compreender e ser compreendida. É através dessas linguagens que a criança ela vai se expressar, ela vai colocar as suas ideias, os seus sentimentos, as suas necessidades e desejos. Então, é fundamental que o professor ele observe e ele coloque para a criança os diferentes tipos de linguagem. Porque a partir daí a criança ela vai avançar no seu processo de construção, ela vai avançar no seu processo de enriquecimento, a sua capacidade expressiva da criança vai ser mais expressiva através da linguagem, né? Através das linguagens. A criança ela consegue colocar os seus desejos, os seus anseios através das linguagens. O outro ponto importante é o conhecer algumas manifestações culturais, demonstrando atitudes de interesse, respeito e participação frente a elas e valorizando a diversidade. Colocar para a criança que respeitar o próximo é de fundamental importância. E é através dessa participação, é através dessa valorização que a criança, desde cedo, ela começa a valorizar, ela começa a se libertar. Né? E através de tudo isso, que a criança ela tem segurança do seu movimento, das suas atitudes, das suas ações, e aí começa a valorização do mundo que o rodeia, né? Das pessoas que estão ao seu redor, das coisas que estão ao seu redor. Então, o professor, ele é um fator importante na vida da criança nesse sentido. É o professor que deve criar essas propostas pedagógicas, que deve fazer com que a criança ela leve em consideração todo esse espaço, todo esse conhecimento. E a partir daí começa as organizações de suas ações. A criança ela começa a se organizar, ela começa a perceber, né, o que há ao seu redor, ela começa a entender e a valorizar a diversidade cultural e social. Portanto, construir uma proposta pedagógica implica a opção por uma organização curricular que seja um elemento mediador, fundamental da relação entre a realidade cotidiana da criança. Isso, com essa mediação pedagógica, os valores, os desejos, as necessidades e os conflitos, eles são vividos no meio em que a criança vive, no seu meio mais próximo, na sua realidade social mais ampla. A criança ela começa a entender o seu meio social mais amplo. Então, ela começa a ter valores e visões de mundo de forma mais ampliada, né, segundo Oliveira. Ele coloca que a proposta pedagógica, ela faz com que o professor ele seja um elemento mediador, fundamental na vida e na realidade da criança, né, fazendo com que tudo isso, com todo esse meio social da criança viva, ela consiga se tornar, consiga ver o mundo de forma mais ampla, de forma mais valorizada.
né? A criança ela vai ampliando mais os seus conhecimentos. É também de extrema importância que o professor ele valorize a brincadeira, né, na educação infantil. A brincadeira é muito importante e de grande relevância para as crianças. É através dela que a criança cria, não é? Que a criança inventa, que a criança reinventa. A criança explora, revive situações do seu dia a dia e também através da brincadeira que ela descobre o mundo que está inserido. É brincando que a criança percebe a importância de criar, reinventar e aprender. Porque a brincadeira não é simplesmente para brincar, mas é para aprender. É através da brincadeira que as crianças, desde cedo, têm uma relação com os outros sujeitos. A brincadeira ela permite que a criança crie situações imagináveis, né? Através da brincadeira que ela cria histórias, que ela cria amiguinhos, né, para brincar. Então, é uma forma que está no mundo e que faz com que as crianças se descubram. A brincadeira, ela permite no sujeito um ser social que constrói culturas, a sua própria cultura. Ao ingressar na escola, as crianças elas carregam consigo todas essas manifestações culturais, né? E essas manifestações culturais também passa a ter um contato maior com a diversidade cultural, né? Com outras pessoas, e é através dessa vivência na escola, com outros colegas, com outros ensinamentos que a criança ela passa a aprender. É na escola que a criança passa a ter contatos com contos, com cantigas, com acalatos, com filmes, com danças, com jogos, brincadeiras, teatros, contos, costumes e outras linguagens lúdicas que são importantes na aprendizagem da criança, na forma de expressar da criança, na forma de aprender da criança. Então é necessário que a ludicidade ela esteja presente na vida da criança na escola, na sua vivência na escola, né? Porque através disso, desse contato com a leitura, com contos, com filmes e jogos dentro da escola, que as crianças elas se desenvolvem, elas aprendem, porque elas são engajadas, elas se tornam crianças e seres competentes, elas se tornam sujeito da sua própria história. E isso faz com que a criança ela passe a exercer o seu direito de ser e ter infância. Toda criança ela precisa ter a sua infância, ela precisa estar na escola. E é através desse contato, dessa troca de experiência na escola, que a criança ela começa a produzir, ela começa a se apropriar do conhecimento que é promovido pela escola, né? É esse momento que a criança está na escola, que ela passa a conhecer, que ela passa a produzir, transformar o seu próprio conhecimento. E aí é necessário que os educadores, eles mediem as brincadeiras, né? Dentro desse conhecimento, dentro desse ensinamento, haja essa mediação entre o aprender e o brincar. O brincar utilizando o aprendizado, o conhecimento. Aí a criança brinca com qualidade. A brincadeira mais interessante é onde faz com que a criança possa aprender mais. Usando a brincadeira, a criança ela aprende, ela se desenvolve mais. Oliveira ele coloca que a intervenção pedagógica ela provoca avanços que não ocorreriam espontaneamente.
Então, essa intervenção pedagógica, ela faz com que a criança, ela consiga se desenvolver, né, de forma mais rápida. Essa intervenção pedagógica, ela promove o desenvolvimento, a articulação, né? É uma postura que articula com mais rapidez o aprendizado da criança, né? Segundo Vygotsky. A aprendizagem, ela é fundamental para o desenvolvimento. Então, a criança, desde que ela nasce, ela já aprende. Então, a aprendizagem, ela desperta os processos internos de desenvolvimento da criança. Que essa aprendizagem só pode ocorrer quando o indivíduo interage com outras pessoas. Então, a partir do momento que a criança ela começa a interagir com outras crianças, ela começa a interagir com outros adultos, a aprendizagem dela será mais rápida, né? Um indivíduo sozinho, ele não consegue aprender com facilidade, mas com a interação, com a participação do adulto e com a interação com outras crianças, ela aprende mais rápido, né? Com a intervenção pedagógica. A intervenção pedagógica, ela faz toda a diferença na vida da criança, faz toda a diferença no desenvolvimento da criança. O brincar é um eixo importante na vida da criança, no trabalho da criança, na educação da criança. A escola é um dos locais importantes onde a criança ela desenvolve com a maior parte do dia, né? Ela passa a maior parte do dia na escola. Então, a escola é um fator, é uma parte importante na vida da criança, é um espaço importante na vida da criança. E é onde as atividades lúdicas é necessárias. Por quê? Porque essas atividades lúdicas vai facilitar a aprendizagem, o aprendizado da criança. Né? É uma ferramenta importante no processo ensino-aprendizagem da criança, porque é através do brincar que há essa integração do ser humano, há essa participação entre crianças, há participação entre crianças e adultos. Então, essa ludicidade, essa brincadeira faz com que a criança se desenvolva com mais agilidade, com mais rapidez, com mais vontade de aprender. Oliveira também coloca que as crianças elas constroem suas brincadeiras, né? Então, é através dos recortes, é através de pequenas ações das outras que vai se ajustando entre elas o aprender, né? Elas conseguem integralmente ou parcialmente acrescentando algo e até substituindo parte delas. Com essa troca de experiência, com essa troca de brincadeiras, de fazer atividades juntas, de construir juntas, faz com que as crianças elas cresçam mais, elas aprendam mais. Cada criança, ela parece fazer uma previsão do que ela quer através da brincadeira, né? Ela age em direção a cada interesse próprio ou confronta com as ações de outras crianças. Então, esse efeito de confrontar uma com a outra faz com que as suas próprias ações se desenvolvam, elas próprias se desenvolvam, né? Esse contato, esse desenvolvimento integral ou parcial junto com outras crianças, esse contato direto com outras crianças e adultos, facilite a aprendizagem da criança. Então, a brincadeira leva tudo isso, né? Faz com que a criança desenvolva essa linguagem, né? Essa linguagem imaginada, né? Ela vai imaginar, ela vai criar, ela vai se comunicar, ela vai criar a sua própria história, ela vai expressar suas vontades, né? Ela vai expressar os seus desejos. E essa convivência de colegas, de professor, né? de lugares diferentes, isso vai fazendo com que a criança reforce a sua identidade.
né? O seu próprio querer, o seu próprio ser. Então, é fundamental que a criança ela possa construir a sua linguagem, a sua própria história, através da brincadeira, através de suas atividades. Borba também coloca que a importância do brincar na vida e na construção das subjetividades e identidade das crianças auxilia a construção do seu próprio desenvolvimento, né? A aprendizagem ela é devido à atividade colocada na vida da criança, né? Então, a atividade ela é colocada como importante e não como menos importante e menos qualificada. A brincadeira ela tem que ter uma qualidade, né? Tem que colocar para a criança que aquela atividade ela tem uma qualidade, que ela tem uma importância para aprender e uma qualificação para a criança, né? Porque é através dessas brincadeiras que a criança ela consegue construir experiências com o mundo e o modo de estar nele. Então, o mundo em que a criança vive, o mundo em que a criança brinca, ela vai adquirir suas experiências, vai adquirir conhecimento. Então, a brincadeira ela tem que ser colocada com grande importância, não de menor ou maior importância, mas de importância, de grande importância para a vida da criança. Porque é através da brincadeira que a criança ela consegue conduzir, né? Ela consegue ter diferentes aprendizagens, tanto no passado como no presente. É através da brincadeira da infância, do aprendizado da infância, que a gente leva para o passado, né? As nossas brincadeiras do presente e do futuro são marcas que a criança leva para toda a vida, né? É uma continuidade de vida, é uma continuidade de mudança, de aprendizado. Então, aquilo que a criança brinca na infância, o que passou, o presente e o futuro, será um aprendizado marcado para a vida toda da criança. É a continuidade de mudança de aprendizado. Então, a criança ela é capaz de situar-se no contexto histórico e social através do ambiente onde ele vive, né? Através dos valores, das atividades, né, construídas e partilhadas pelos sujeitos que ali vivem. Então, é através dessa experiência, através desse brincar, que a criança ela incorpora a experiência social e cultural das relações que estabelece com as outras pessoas, com os adultos, com as crianças, né, com as suas experiências. Então, é através de suas experiências que as crianças elas são capazes de recriar, elas são capazes de trazer de novo, com o seu poder de imagem, criar e reinventar e produzir cultura, né? Então, é fundamental que na infância a criança ela esteja sempre com atividades voltadas para o brincar, mas valorizando que o brincar ele é fundamental, ele é importante na criança, porque a criança ela vai aprender, ela vai desenvolver. E dessa forma, a brincadeira também é algo, né? Quando eu falo de desenvolver, o desenvolvimento infantil, através da brincadeira, são atividades que pode ser colocada livre e espontânea, né? Natural, para que a criança ela coloque de forma criativa, de forma cultural. O aprendizado ele se dá por meio da interação, do convívio com os outros. Sabemos que o convívio com as outras pessoas fazem com que a criança ela aprenda, né? Como já foi colocado outras vezes, o convívio com outras crianças e com o adulto facilite a aprendizagem da criança. E essa aprendizagem faz com que a criança ela se torne um ser social, né? Esse espaço de aprendizado da criança leva e se torna um espaço importante para a vida dele.
Bem, aqui finaliza a nossa aula, né, sobre educação, sobre fundamentos da educação infantil. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo. Fiquem em casa, né, não saiam, usem máscara e bom estudo. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, tá bom? Beijo a todos e até a próxima aula.